Alô, lotequeiros de plantão. Vamos para os meus palpites para a Loteca Concurso 1152, que ocorrerá neste final de semana. R$ 250.000, o prêmio para quem acertar os 14 jogos. E no jogo um teremos um grande clássico brasileiro, um grande clássico paulista entre São Paulo e Corinthians. Pelo histórico de jogos aqui, o São Paulo vem de 4 jogos sem perder para o Corinthians, ou seja, o Corinthians não vence também o São Paulo a 4 jogos. Tivemos 2 jogos esse ano e o São Paulo venceu por 2-1 na Arena Corinthians e empatou 2-2. E o ano passado, pela Série A, o São Paulo venceu 2 jogos, um pela Copa do Brasil por 2-0 e outro pelo Campeonato Brasileiro. Venceu 2 jogos. A última vitória do Corinthians foi dia 26 de julho de 2023, 2-1 na Arena Corinthians sobre o São Paulo. Os últimos 2 jogos na Arena Corinthians foi empate e o São Paulo venceu por 2-1 esse ano. Aqui, pessoal, pelo histórico e confronto, pelo momento, o Corinthians também vem bem. Eu vou de empate seco. Analisei bem esse jogo. É um clássico. O São Paulo foi eliminado agora na Libertadores. O Corinthians está bem na Sul-Americana. É um jogo muito difícil, né? Mas eu vou de empate seco, acreditando numa grande partida. Vou usar 5 duplos nesse jogo. E vou de empate seco nesse jogo aqui. Como eu digo sempre, pessoal, vão na intuição de vocês. Isso conta muito. E eu vou na minha intuição aqui, empate seco no jogo São Paulo e Corinthians. Quem tiver recurso para triplar, para colocar um duplo aberto, tudo pode acontecer. Mas eu vou de empate seco. São apenas palpites, né? Pessoal, não se esqueçam de se inscrever no canal. Deixem seu like. Isso ajuda muito a gente a poder espalhar nosso trabalho, né? Jogo 2. Teremos Santos e Operário. No primeiro turno do Campeonato Brasileiro da Série B, o Operário venceu o Santos por 1-0. Foi a única vez que essas equipes se enfrentaram. Deu o Operário 1-0. O Santos vem numa sequência difícil. Nos últimos 5 jogos, o Santos só venceu apenas um jogo, viu? Não vem bem o Santos. Venceu apenas o América Mineiro. Só que joga em casa. O Operário, se o Santos não vem bem, vem pior ainda. Nos últimos 5 jogos, venceu apenas um, que foi a Ponte Preta, fora de casa por 1-0. E perdeu os outros 4 fora de casa. Quer dizer, uma sequência horrível, né? O Santos jogando em casa só venceu um jogo. E o Operário, nos últimos 5 jogos jogando fora, só venceu um, perdeu 4. Eu aqui, pessoal, vou de Santos na coluna 1, acreditando que o Santos vence essa partida e se recupera. O Santos que no seu histórico geral, nos últimos 5 jogos, venceu apenas 3 jogos, né? 2 fora de casa e apenas um em casa. E 2 empates. Então eu vou de Santos na coluna 1 no jogo 2. Sem dúvidas aqui o Santos é favorito. Jogo 3. Palmeiras e Atlético Mineiro. Aqui é um jogo difícil. Temos que ver o histórico aqui. O Atlético Mineiro perdeu o último jogo para os Palmeiras. Foi incrível por 4-0. Aquele jogo que Hulk foi expulso no começo do jogo e foi uma vergonha aquela expulsão. E o Palmeiras venceu por 4-0 ainda no primeiro turno do Campeonato Brasileiro. O ano passado, no Allianz Parque, assim, o jogo foi mando do Palmeiras, o Galo venceu por 2-0, fora de casa. Jogo difícil. Aqui o Palmeiras é favorito jogar em casa, mas o Galo, se usar seu time titular, que eu acredito que vai usar, o time já está classificado no Brasileirão, não está muito bem no Campeonato Brasileiro, está classificado na Libertadores, aliás, no Brasileirão não está bem, aqui eu vou de Palmeiras e pelo peso do Galo eu vou de empate também. Palmeiras e empate, porque o Galo, se usar seu time principal, pode complicar para o Palmeiras. No jogo 4, teremos Botafogo e Grêmio. Aqui, a única problema do Botafogo aqui é o cansaço, né? O time vem de partida difícil contra o São Paulo no Morumbi pela Libertadores, está classificado. O Grêmio vem de derrota de um jogo atrasado, perdeu em casa para o Criciúma. Aqui eu vejo o Botafogo como franco favorito e é nele que eu vou, de coluna 1 no jogo 4. Jogo 5, Juventude e Bragantino. O Juventude é uma equipe muito boa jogando em casa, apesar de que nos últimos jogos perdeu apenas um para o Inter, né? Nos últimos 5 jogos em casa, o Juventude venceu 4. Venceu o Fluminense, venceu o Botafogo, depois venceu o Fluminense de novo pelo Brasileirão, venceu pela Copa do Brasil Brasileirão e venceu o Corinthians, muito forte em casa.
O Bragantino não vem bem, fora de casa vem de 3 derrotas seguidas, empatou um jogo atrasado esse meio de semana contra o Internacional. Juventude favorito, vou no Juventude e como o Bragantino é quebra-lotequeiros, vou de empate também. Pode surpreender, o Bragantino costuma derrubar lotequeiros. No jogo 6 é um jogo pela La Liga, pelo Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid e Real Madrid. Clássico madrilenho, os dois times de Madrid na Espanha. O Atlético de Madrid, como mandante, nos últimos 5 jogos, venceu 4, empatou 1 contra um Real Madrid que fora de casa não vem tão bem. Nos últimos 5 jogos, venceu apenas o Real Sociedad por 2-0. São 2 empates e 2 derrotas. Vem de 5 vitórias consecutivas, juntando La Liga e Liga dos Campeões, o Real Madrid, equipe fortíssima. Quem puder triplar nesse jogo, tripla. Eu vou de empate e Real Madrid. Para mim, o Real Madrid é favorito, mesmo jogando fora de casa, no campo do Atlético de Madrid, né? O jogo é em Madrid, mas é na casa, no estádio do Atlético de Madrid. Mas para mim, o Real Madrid é forte, favorito. Eu vou de empate, porque é um clássico, e Real Madrid na coluna 2. Jogo 7, Fortaleza e Cuiabá. Aqui o Fortaleza é franco favorito. Não foi bem na Sul-Americana, saiu de forma vergonhosa para o Corinthians, perdeu os 2 jogos, foi 5-0 no agregado, mas o Fortaleza no Campeonato Brasileiro é o terceiro colocado, vem de várias vitórias consecutivas em casa, contra um Cuiabá que não vence há muito tempo fora de casa. O Fortaleza aqui tem que dar a resposta à sua torcida. Vou acreditar na vitória do Tricolor de Aço, que já perdeu para o Cuiabá no primeiro turno de forma vergonhosa, agora precisa vencer, precisa dar uma resposta. Fortaleza não tem um histórico muito bom contra o Cuiabá, mas aqui eu acredito na força do Fortaleza e vou de Fortaleza na coluna 1. Cuiabá que briga para não cair. Eu acho que esse ano cai, na minha opinião. Jogo 8, Atlético Goianiense desesperado contra o Fluminense. Ambas as equipes lutando contra o rebaixamento. O Atlético Goianiense, virtualmente rebaixado, é o lanterna do campeonato. Não vence, não venceu o Vitória em casa no último jogo. Jogou em casa, perdeu por 2-0, né? Se complicou mais ainda. Contra um Fluminense que nos últimos 5 jogos fora de casa perdeu 4 e venceu apenas 1. Difícil o jogo aqui. O Atlético Goianiense vai jogar suas últimas fichas aqui. Ele tem que vencer. Contra o Fluminense também precisa vencer. Eu vou abrir um duplo aberto aqui. Duplo aberto, coluna 1 e coluna 2. É meu quarto duplo, eu vou usar. Aqui o empate não interessa a ninguém, né? Aqui as duas equipes têm que jogar para vencer. Jogo 9, parecido também. Desesperador para o CRB, que luta contra o rebaixamento. Nos últimos 5 jogos em casa, perdeu 4, empatou 1, não venceu nenhum. Contra um América Mineiro, que venceu a Ponte Preta fora de casa, vem forte. Precisa vencer mais jogos para lutar pelo acesso. O time não está tão bem, mas ali ainda sonha com acesso. Aqui, pessoal, eu vou acreditar na vitória do América Mineiro. Vou do coluna 2. Vou na minha intuição. Acredito que o América Mineiro vai apostar suas fichas ainda que dá para conseguir esse acesso e vai fazer de tudo para vencer essa partida contra um CRB fragilizado que perdeu até para a Ponte Preta em casa, perdeu para o Avaí, Ceará. Em 5 jogos em casa, os últimos, perdeu 4. Então vou de América Mineiro acreditar no Coelho aqui e vou de coluna 2 no jogo 9. Jogo 10, Inter Porto Alegrense, o Internacional que melhorou bastante. Nos últimos 5 jogos, os últimos 4 ele venceu em casa, venceu o Juventude, Cruzeiro, Fortaleza e Cuiabá. Vem forte, contra um Vitória que surpreendeu, mas foi o lanterna do campeonato, surpreendeu na última rodada e venceu por 2-0 fora de casa, né? E depois venceu em casa o Juventude, fez sua obrigação, mas agora eu acredito que vai sucumbir à força do Inter, que melhorou bastante, vem de vitória por 3-0 no Cuiabá em casa, e empatou fora um jogo atrasado com o Bragantino. Bragantino vem nos últimos 5 jogos sem perder, então eu vou de Inter na coluna 1 no jogo 10. Jogo 11, Cruzeiro. Cruzeiro que está classificado na Copa Sul-Americana, vem bem. Mudou o técnico, agora é Diniz, ex-Fluminense, atual campeão da Libertadores, né? O Diniz assumiu o Cruzeiro que está na semifinal da Sul-Americana contra um Vasco perigoso que vem de derrota para o Palmeiras, mas melhorou bastante. É um jogo difícil aqui. O Cruzeiro, para mim, é favorito para jogar em casa. A equipe é forte. Mudou o técnico agora. Começou o trabalho essa semana, Diniz. No histórico aqui, o último jogo em São Januário foi 0-0. O último jogo no Mineirão foi 2-2 entre as equipes, o ano passado. E o Cruzeiro venceu o Vasco em São Januário, o ano passado também. Ou seja, o Vasco não vence o Cruzeiro há 4 jogos, desde 2022.
Foi a última vitória do Vasco por 1 a 0 pela Série B ainda. Aqui o Cruzeiro é favorito, eu vou de Cruzeiro. E empate, acreditando que o Vasco pode surpreender e conseguir um ponto aqui. Jogo difícil, mas eu vou usar um duplo, meu último duplo, Cruzeiro e empate. No jogo 12 teremos Bahia e Criciúma. Aqui o Bahia precisa vencer, né? O Criciúma surpreendeu o Grêmio neste meio de semana e venceu o Grêmio por 2 a 1 na Arena do Grêmio. Então o Criciúma surpreendeu. Mas antes disso vinha de 3 derrotas fora de casa, né? 5 a 0 perdeu o Palmeiras para o Cuiabá e para o Fortaleza. Aqui o Bahia é favorito e eu vou acreditar na vitória do Bahia. Pelo histórico, por tudo, o Bahia é favorito contra o Criciúma. Uma equipe mais pesada, forte. O último jogo foi pela Copa do Brasil, lá em Criciúma, e o Bahia venceu por 2 a 0. Essas equipes se enfrentaram em maio. E o Bahia está bem no Campeonato Brasileiro, agora só tem o Brasileirão. Tem que vencer essa partida, eu vou de Bahia na coluna 1. No jogo 13 teremos Mirassol e Sport. Aqui um jogaço. As equipes estão no G4 do Campeonato Brasileiro da Série B. O Mirassol muito bem, o Sport também melhorou bastante. Cumpriu os jogos atrasados que tinha e está no G4. Venceu o último jogo fora de casa, o Paysandu, jogo difícil no Pará. Aqui é jogo dificílimo. Devido ao equilíbrio dessa partida, eu vou de empate seco. Acredito que o Sport não perde e o Mirassol também não vai vencer. O empate é o triplo dos pobres, e então vamos de empate nesse jogo. No jogo 14, Flamengo e Atlético Paranaense. Flamengo aqui precisa dar uma resposta à sua torcida. Ontem perdeu a classificação na Libertadores, empatou 0 a 0 com o Peñarol. Dificílima a situação do Flamengo. Já está fora da Libertadores, agora só resta a semifinal da Copa do Brasil. No Campeonato Brasileiro, poucas chances. O Atlético Paranaense vem pior ainda, perdeu ontem de 4 a 1 para o Racing, é eliminado da Copa Sul-Americana. Aqui o Flamengo precisa vencer, é vencer ou vencer. Eu vou de Flamengo, acreditando que vai dar resposta à sua torcida, porque senão os protestos vão começar. E o Atlético Paranaense também não vem bem, né? O Flamengo em casa. E eu acredito nessa vitória do Flamengo, né? Vou de coluna 1 no jogo 14. Boa sorte a todos. Nunca vamos desistir. Rumo aos 14 pontos, pessoal. Sigam a intuição de vocês. Aqui são meros palpites históricos das partidas. Foram estudados os jogos, né? Vamos tentar ao máximo dar informações a vocês. Boa sorte a todos. Rumo aos 14 pontos. Nunca desistiremos.